Vamos avançar mais um pouquinho no nosso estudo de genética. E vocês estão notando que cada vez mais a genética fica complicada, né? Cada passo que nós damos, ela vai ficando um pouquinho mais difícil. Mas, com boa vontade, com interesse, não vamos encontrar muita dificuldade. Vamos prosseguir com a segunda lei de Mendel. Hoje nós vamos estudar o trihibridismo, o polihibridismo. Mas antes disso, nós temos um assunto muito importante que vai nos ajudar sobremaneira na sequência do assunto que nós vamos ver hoje. A quantidade de gametas do indivíduo, primeiro nós vamos ver do heterozigoto, do híbrido. Quantos tipos de gametas produz o indivíduo heterozigoto? Então, existe uma fórmula, olha. Independentemente do número de pares de alelos, o número de gametas diferentes é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de vezes, representa o número de vezes em que o indivíduo é heterozigoto. Claro que é no genótipo. Então, n número de vezes em que o indivíduo é heterozigoto. Por exemplo, vamos pegar um indivíduo heterozigoto para um par, um monohíbrido, azão, azinho. Primeira lei de Mendel, isolado. Quantos tipos de gametas ele produz? Ora, ele é uma vez heterozigoto, portanto, usando a fórmula 2 elevado a n quantas vezes é heterozigoto? Uma vez, 2 elevado a 1. Logo, quantos tipos de gametas? 2. Quais são os gametas que ele produz? Está lá, azão e azinho, metade de cada, 50% de cada. Vamos ver agora o dihíbrido. 2 vezes heterozigoto, 2 vezes híbrido. Zão, azinho, bezão, bezinho. Então, 2 elevado a 2 vezes. Uma vez híbrido, 2 vezes híbrido, 2 elevado à segunda, 4 tipos de gametas. Portanto, aí estão eles. Segregação independente. Azão com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão, azinho com bezinho. 1/4 de cada, 25% de cada. Está aí. Agora vamos ver o indivíduo trihíbrido. Olha aí, 3 pares. 3 pares independentes. Quantos tipos de gametas? 2 elevado à terceira, ele é 3 vezes híbrido. Logo, 8 tipos de gametas. Poxa, vamos ver os gametas. Segregação independente. Aí está, Sempre o gameta tem que ter um alelo de cada par. Não interessa o número de pares. Gameta tem que ter sempre um de cada. Então, azão do primeiro, bezão do segundo, cezão do terceiro. Azão, bezão, cezinho, azão, bezinho, cezão, azão, bezinho, cezinho. Agora reparem, é só colocar o azinho aqui embaixo, vejam, e repetir o bezão, cezão de cima, bezão, cezinho, bezinho, cezão, bezinho, cezinho. Vejam que fácil, que prático. 8 tipos de gametas, está confirmado. 1/8 de cada. Quantos gametas produz o indivíduo heterozigoto para 4 pares? 4 pares. 2 elevado à quarta, 16. É claro que nós não vamos colocar aqui os 16 tipos de gameta, não há necessidade. Para nós, basta com 8 gametas, com 3 pares, o trihíbrido. Mas, às vezes, pode cair isso aqui, Quantos tipos de gametas produz o indivíduo? 5 vezes híbrido. 5 pares, 2 elevado à quinta. Então, você tem que saber total de gametas. Portanto, 32 gametas diferentes. Muito bem. Então, esses são os gametas do indivíduo heterozigoto. E mais um detalhe. Não interessa o número de pares. Se aqui no meio, esse aqui tem 5 pares, se aqui, por exemplo, ele tivesse, um dos pares ele fosse homozigoto, por exemplo, se ele fosse aqui, no último par, fosse no lugar de ezão, ezinho, fosse ezão, ezão,
Quantos pares você contaria? Contaria 4 pares, ó. Como se fosse assim, ó. Então ele vai produzir 16 tipos de gametas. Só que ele tem mais um par ezão. Né? Mas o que interessa é quantas vezes ele é heterozigoto. Bom, agora nós vamos ver os gametas do homozigoto. Se o indivíduo for homozigoto, não interessa se ele é dominante ou recessivo, também não interessa o número de pares que ele apresenta, ele produzirá somente um tipo de gameta. Vejam, o indivíduo homozigoto para um par, por exemplo, azão, quantos tipos de gameta? Só um azão. Se ele for azinho, bezinho, 2 pares, homozigoto para 2 pares. Quantos tipos de gameta? Só um. O gameta é haploide, tem que ter um alelo de cada par, azinho, bezão. Se ele for homozigoto para 3 pares, olha. Homozigoto. Quantos tipos de gametas? Apenas um. O gameta tem que ter um alelo de cada par. Se ele for homozigoto para 4 pares, quantos tipos de gameta ele produz? Só um tipo de gameta. O gameta é haploide, tem que ter um alelo de cada par. Portanto, concluindo, não interessa o número de pares. O indivíduo homozigoto produz só um tipo de gameta, 100%, todos iguais. Só que não pode esquecer, o gameta tem que ter um alelo de cada par. Bom, agora sim, visto isso aí, que é de suma importância, vamos passar para o trihibridismo. O que nós estudamos no trihibridismo? 3 características diferentes, cada uma determinada por gene situado em pares de cromossomos homólogos diferentes. Olha. Então, célula diploide, claro. Então, um caráter vai ser determinado, por um gene com 2 ou mais alelos situados no locus deste par de homólogos. Outro caráter Y. 2 ou mais alelos, o gene tem, determinado por um locus situado no outro par, no par B. E, finalmente, uma terceira característica, determinada por um gene com 2 ou mais alelos, situados no locus deste terceiro par C. Então, são 3 pares de cromossomos diferentes. Cada um, num determinado locus, tem um genzinho e cada genzinho, situado em cada par, determina um caráter diferente. Então, nós vamos estudar agora 3 características diferentes ao mesmo tempo. Isto é trihibridismo. Olha lá, estudo de 3 ou mais características simultaneamente, determinadas por genes situados em 3 pares de cromossomos homólogos diferentes. Vejamos. O caráter X, determinado por um gene com 2 alelos, azão dominante e azinho recessivo. Caráter Y, também determinado por um gene com 2 alelos, Bzão dominante e Bzinho recessivo. Terceira característica, caráter Z, também um gene determinado por um par de alelos, Czão dominante e Czinho recessivo. O que você está notando aí? Então, o caráter X tem 2 variedades fenotípicas, dominante e recessivo, o Y idem, dominante e recessivo, e o Z, terceiro caráter, também 2 variedades, dominante e recessivo. Agora você vai estudar isso aqui tudo junto. Quantos fenótipos diferentes são possíveis? Então você vai ter que juntar sempre um fenótipo de cada. Um fenótipo de cada. Então ele vai ser dominante, dominante, dominante.
pode ser dominante, dominante e recessivo. E assim por diante. Querem ver? Aí está o quadro completo. Ó. Veja como fica fácil. Ó. Dom, dom, dom. Dom, dom, dom. Dom, dom, rec. Dom, rec, dom. Dom, rec, rec. Rec, dom, dom. Rec, dom, rec. Rec, rec, dom. E rec, rec, rec. Isso quanto aos fenótipos. 8 fenótipos diferentes são possíveis. Sempre o fenótipo vai ter uma variedade de cada caráter. Agora vamos ver os genótipos. Para tanto, vamos fazer um primeiro cruzamento entre um homozigoto para as 3 características. Um é dominante para as 3, outro recessivo para as 3. Olha que beleza, olha. Ele é azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão. Então, dominante, dominante, dominante. E esse trirrecessivo. Olha. Recessivo, recessivo, recessivo. Quantos tipos de gametas produz o indivíduo homozigoto? Não interessa o número de pares, acabamos de ver isso aí. É um tipo só de gameta que ele produz. O gameta é haploide, tem que ter um alelo de cada par. Então, ele produz somente gametas azão, bezinho, cesão. Azão, bezão, cesão. Todos, 100%. Idem o trirrecessivo. Só um tipo de gameta. Zinho, bezinho, cezinho. Então, daqui só vem um tipo de gameta, daqui só vem um tipo de gameta. Logo, realizando a fecundação, só vamos obter como resultado um indivíduo triíbrido. Azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cezinho. Dominante, dominante, dominante. 100%. Bom, agora o que é que nós vamos fazer? Vamos cruzar esse indivíduo triíbrido, resultante deste primeiro cruzamento, portanto um F1, com o P trirrecessivo. Olha aí, ó. Triíbrido com o trirrecessivo. Quantos... retrocruzamento, hein? Lembrem? Quantos tipos de gametas esse indivíduo triíbrido produz? 8 tipos de gametas. 2 elevado à terceira. Estão lembrando? 2 elevado à terceira, por quê? Porque ele é 3 vezes híbrido. Então, 2 elevado à terceira são 8 gametas. Segregação independente à base da segunda lei de Mendel. Vejam só, olhem como os gametas, os alelos segregam independentemente. Então, ele vai formar esses 8 tipos de gametas. Azão, bezão, cesão. Azão, bezão, cezinho. Azão, bezinho, cesão. Azão, bezinho, cezinho. Agora é só colocar o azinho e repetir os demais. Bezão, cesão, bezão, cezinho, bezinho, cesão, bezinho, cezinho. 8 tipos de gameta. Esse aqui, quantos? Um só. Ali está. Agora é só juntar gameta masculino com feminino. Ó. E nós vamos obter este resultado. Está vendo? Esse com esse dá esse. Esse com esse dá esse. Esse com esse dá esse. E assim por diante. Tá? Notem como são todos diferentes, né? Porque você tem 8 tipos diferentes aqui, e aqui você tem sempre o mesmo tipo, então vamos ter 8 diferentes. Logo, proporções genotípicas, 1 de cada, ou seja, total 8, 1/8 de cada. Proporções fenotípicas, olha aí os 8 fenótipos possíveis, ó. Dom, dom, dom. Dom, dom, rec. Dom, rec, dom. Dom, rec, rec. Rec, dom, dom. Rec, dom, rec. Rec, rec, dom. E rec, rec, rec. Também 8 diferentes. 1/8 de cada. Este é o resultado do cruzamento do triíbrido com o trirrecessivo. Mas agora a coisa vai complicar. Nós vamos realizar o cruzamento entre 2 indivíduos triíbridos resultantes daquele primeiro cruzamento. Então, aí está, ó, triíbrido com triíbrido.
Como é que uma maneira fácil de achar os gametas do tríhíbrido? Está aí, ó. Olha uma maneira fácil de achar os gametas do tríhíbrido, que são em número de 8. Não é? 2 elevado à terceira. Repare, você separa o primeiro par de alelos, o azão e o azinho. Você separa o segundo, cruza com o azão. Separa o segundo, cruza com o azinho. Pega o terceiro par e cruza com cada um, ó. Com este, Czão, Czinho com este, Czão, Czinho com este, Czão, Czinho com este. E agora é só juntar, ó. Azão, Bzão, Czão. Azão, Bzão, Czinho. Azão, Bzinho, Czão. Azão, Bzinho, Czinho. Azinho, Bzão, Czão. Azinho, Bzão, Czinho. Azinho, Bzinho, Czão. Azinho, Bzinho, Czinho. Estão aí os 8 tipos de gametas do indivíduo tríbrido. Claro, você tem 2, é o cruzamento entre 2 tríbridos. Logo, cada um com os seus 8 tipos de gametas. Olha como é que fica isso aí, ó. Incrível! 8 gametas de um, 8 gametas do outro. Vamos montar um genograma, um tabuleiro de xadrez com 64 possibilidades. 8 vezes 8, 64. E aí está o resultado. Tá? Nós tivemos o cuidado, e você tem aí na apostila também, né? Esses cruzamentos todos. Ó. Esse aqui com todos os 8 aqui de cima. Ó. Esse com esse com esse, deu esse. Esse com esse, deu esse. E assim por diante. O mesmo nós fizemos com esse aqui. Ó. Cruzou com aquele, deu esse. Cruzou com esse, deu esse. E assim sucessivamente. Não podemos perder muito tempo aqui. Você está vendo o que foi feito. Você já entendeu. Não é? Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um detalhe neste quadro. Vamos ver se você consegue enxergar. Preste atenção. Reparem, ó. Indivíduos homozigotos para os 3 pares. Ó, não interessa se ele é dominante para os 3 pares, não interessa se ele é dominante para 2 pares e recessivo para outro. Ó, sempre homozigoto para os 3 pares, olha. Ó, tá vendo? Ó, estão todos aqui nesta linha, ó. Ó, tá acompanhando? Tá vendo? 8 diferentes. Quantos de cada? 1 de cada. 64 avos de cada. Percebeu que coisa interessante? Agora olha outra coisa aqui, ó. Este aqui, ó, ele é homozigoto para 2 pares, azão, azão, bezão, bezão, e heterozigoto para 1 par, ó. Czão, Czinho, ó. Ó, deste aqui tem 2, ó. Um aqui, outro ali, ó. Tá notando? Um aqui, outro ali, ó. São 2. Agora olha esse aqui, ó. Ele também é heterozigoto só para um dos pares, olha. Vejam, também tem 2, ó. Um aqui, outro ali, ó. Igualzinho. E assim sucessivamente. Sempre heterozigotos para um par e homo para outro, tem 2 de cada. Agora vejam aqui, ó. Olha que coisa interessante. Este aqui é heterozigoto para 2 pares e homozigoto para 1 par, ó. Então vai ter 4 desse aqui, ó. Ó, 1, 2, 3 e 4. 4, 16 avos. Sempre que for heterozigoto para 1 par e para 2 pares e homo para 1 par, vai ter 4. E, finalmente, se for heterozigoto para os 3 pares
um descendente triíbrido igual aos indivíduos que foram cruzados. Olha só que coisa, ó. Ó, triíbrido, 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 triíbrido. 8,64. Perceberam? Olhem aí o resultado. Análise do resultado da EP2 do trihibridismo. São 8 fenótipos diferentes, estão aqui os 8 fenótipos diferentes, que nós já vimos. São, ao todo, 27 genótipos diferentes e o total de possibilidades, você viu, 8 vezes 8, 64. Proporções fenotípicas, olha. 27, 9, 9, 9, 3, 3, 1. Tá? Proporções fenotípicas. Então, você tem 27, dom, dom, dom. 9, dom, dom, rec. 9, dom, rec, dom. 9, rec, dom, dom. 3, dom, rec, rec. 3, rec, dom, rec. 3, rec, rec, dom. E 1, rec, rec, rec. Observe só um detalhe, ó. 27 é o total de indivíduos dominantes para as 3 características. Vejam, se ele for dominante para 2 características e recessivo para uma delas, são 9, ó. Olha lá, dominante, dominante, recessivo, 9. Dominante, dominante, recessivo, 9. Dominante, dominante, recessivo, 9. Se ele for dominante só para uma característica, uma delas, e recessivo para 2 outras, serão 3, ó. Como aqui, ó. Dom, rec, rec, 3. Olha lá, ó. Dom, rec, rec, 3. Dom, rec, rec, 3. E recessivo para as 3, 1. Num total de 64, né? Sempre num total de 64, ó. 27 em 64, 9, 64, 9, 64 e assim por diante. Agora, vamos ver o resultado desse quadro, vamos desdobrar um pouquinho. Proporções genotípicas. Eu mostrei lá no quadro que indivíduos homozigotos para os 3 pares, ó, o zigoto para os 3 pares, são vários tipos, né? Na verdade, são 8 diferentes, sempre um de cada. Então, 1,64 de cada. Homozigoto para 2 pares e heterozigoto para 1 par, prefiro falar heterozigoto para 1 par e homo para 2, nós vamos ter 2,64. 2 de cada, ó. Ó, esse é um exemplo. Azão, azão, bezão, bezão, cesão, cezinho. Heterozigoto para 1 par. Homo para outros 2. 2,64. Ó, esse também. Ó. Heterozigoto para 1 par. Homo para os 2 outros. Não interessa se é dominante ou é recessivo. Né? Também tem 2 desses. Ó, esse é a mesma coisa. Azinho, azinho, bezão, bezinho, cesão, cesão. Heterozigoto para 1 par. Homo para os outros 2. 2,64. Idem aqui, ó. Heterozigoto para 1 par. Homo para os outros 2. 2,64. Mais um exemplo. Heterozigoto para 2 pares e homozigoto para 1 par. 4,64. 4, lá naquele quadro tem 4 deste tipo aqui. Se você procurar lá, você tem que encontrar 4. Azinho, azinho, bezão, bezinho, cesão, cezinho. Tem 4 desses. Ele é heterozigoto para 2 pares, tem que ter 4. Esse também é heterozigoto para 2 pares. Azão, azinho, cesão, cezinho, bezão, bezão, homozigoto. E também tem que ter 4 deste aqui lá naquele quadro. Tem que ter 4 deste aqui, ó, naquele quadro. Ele também é heterozigoto para 2 pares e homo para 1. Esse também é hetero para 2 pares e homo para 1. Então, lá naquele quadro, tem 4 desse, tem 4 desse, tem 4 desse, tem 4 desse. E, finalmente, lá naquele quadro você vai encontrar 8 triíbridos. 8,64. Essas são proporções genotípicas. Agora, da mesma forma como nós
vimos no caso do dihibridismo, que o cruzamento entre dois híbridos, o resultado numérico, proporções genotípicas e fenotípicas, é o produto do cruzamento entre cada um separadamente. Aqui também, o cruzamento entre dois trihíbridos, o resultado numérico, é o produto do cruzamento dos três separadamente. Por exemplo, nós estudamos no dihibridismo duas características: cor da semente, amarela, alelo azão, verde, alelo azinho. Forma da semente, segunda característica: Bzão dominante determina a semente lisa, Bzinho recessivo, semente rugosa. Agora nós vamos pegar uma terceira característica que foi estudada nas ervilhas: o tamanho do pé, tamanho da planta. Planta alta, dominante, alelo Czão. Planta baixa, recessivo, alelo Czinho. Gene com dois alelos, Czão, Czinho, alta e baixa. Tá aí, ó. Então, vamos acrescentar nas ervilhas mais uma característica condicionada por um gene com dois alelos. Czão dominante determina a planta alta, Czinho recessivo determina a planta baixa. Cruzando duas plantas altas monohíbridas, pegando só esta característica. Qual o resultado desse cruzamento? Tá aí, ó. Czão, Czinho, dois tipos de gametas, Czão e Czinho, metade de cada, idem. Juntando os gametas masculinos com os femininos, vamos ter esse resultado. 1/4 Czão, Czinho, 2/4 Czão, 1/4 Czão, Czão, 2/4 Czão, Czinho, 1/4 Czinho, Czinho. Proporções genotípicas. Fenotípicas: 3 altas para uma baixa. Muito bem. Agora, se nós cruzarmos dois trihíbridos, tá aí o trihíbrido, amarela, lisa, alta, com amarela, lisa, alta, ambos trihíbridos, eu quero saber deste cruzamento quantos descendentes deverão ter fenótipo amarela, rugosa e alta. Eu não preciso fazer aquele quadro. Olhem só, eu pego o primeiro par, azão, azinho, com azão, azinho, separo e aqui está o resultado. 3/4 amarela, 1/4 verde. Pego o segundo par, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, separa, está aqui o resultado. 3/4 lisa, 1/4 rugosa. Pego o terceiro par, Czão, Czinho, Czão, Czinho, aqui está o resultado. 3/4 altas, 1/4 baixa. O que nós queremos? Juntando os três. Juntando as três características. Fazendo o cruzamento entre os dois trihíbridos. O que nós pedimos? Pedimos deste cruzamento quantas deverão ser amarela, rugosa e alta. Então, nós queremos amarela, que é 3/4, rugosa, que é 1/4, e alta, que é 3/4. Então, vamos multiplicar essas probabilidades. E o resultado está aqui, ó. 3/4 para amarela, 1/4 para rugosa e 3/4 para alta. Qual é o resultado? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4 vezes 4, 64. 3/4 vezes 1/4 vezes 3/4, né? 3/4 lá de amarela, 1/4 de rugosa e 3/4 de alta. Então, multiplicando, nós temos como resultado do cruzamento entre dois trihíbridos, quantas plantas amarela, rugosa, alta? 9,64. Vejam como não precisamos fazer o quadro. Vejamos um outro exemplo. Agora, queremos saber a proporção genotípica.
Qual a proporção de descendentes com genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, do cruzamento entre dois tríbridos? Tá aí, ó. O resultado é este. Né? Separamos os três pares, então, quantos serão Azinho, Azinho? Azinho, Azinho, 1/4. Quantos serão Bzão, Bzinho? Bzão, Bzinho, 2/4. Quantos serão Czão, Czinho? Czão, Czinho, 2/4. Então, vamos pegar 1/4 para Azinho, Azinho, 2/4 para Bzão, Bzinho e 2/4 para Czão, Czinho. Qual é o total? É só multiplicar. Logo, vamos ter o resultado, 4,64. Esta é a quantidade de descendentes com este genótipo deste cruzamento entre dois triíbridos. Não é? Multiplicamos as proporções genotípicas entre os três cruzamentos, feitos separadamente, e o resultado produto deles é o resultado quando nós cruzamos os dois triíbridos. Vejam só, este assunto que nós acabamos de ver, trihibridismo, não é muito comum cair em provas de vestibular, mas nós precisamos ter uma boa noção, porque de vez em quando acaba caindo. Né? E se cair isso aí, você tem que saber como trabalhar, como lidar. Da mesma maneira como nós vimos lá no caso do trihibridismo, que aquele exemplo serviu como modelo, este aqui também serviu como modelo. Este exemplo que nós vimos para o trihibridismo também serviu como modelo, para nós estudarmos três características simultaneamente, tanto nas ervilhas, como em outras plantas, como nos animais, como na espécie humana. Quantas características diferentes que nós temos que são determinadas por um gene com dois alelos, cada gene situado num par de cromossomos homólogos diferentes. Né? Nós temos N características. Então, nós podemos estudar, podemos encontrar problemas que tratem de características da espécie humana. Então, aquilo que nós vimos agora como modelo serve para qualquer caso, independentemente de ser planta, animal ou homem. Agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham entendido o assunto e que tenha sido de bom proveito.